no livro de primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3, de 1 a 4. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus: Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isso. Com efeito, ainda agora não estáis prontos. Ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja e contendas, não estáis sendo carnais e agis conforme os mundanos? Pois dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não sois carnais? Vamos orar. Senhor, diante da tua presença estamos e pedimos, Pai, que o Senhor nos ensine através da tua palavra. Senhor, mostra-nos aonde temos que nos desenvolver, aonde temos que aprender mais de ti. Senhor, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar. Trago uma breve meditação nesta manhã. Nós havíamos começado estudando sobre a carta à igreja de Corinto, né, e agora estamos retomando esse assunto. Já tínhamos chegado até esse capítulo 3. Nesta manhã eu gostaria de meditar um pouquinho e gostaria que você estivesse pensando sobre o que vai ouvir, né? Às vezes a gente fica disperso, hoje tem tantas coisas para nos distrair, mas às vezes as pessoas pensam que o pastor não sabe que tem gente que fica no Facebook, no WhatsApp na hora do culto, né? Mas dá para ver daqui, mano. Não tem ninguém agora, mas né, a gente às vezes não tem essa noção. Mas na verdade é um momento precioso de nós ouvirmos da palavra de Deus para as nossas vidas. Eu queria que você reservasse aí talvez 20 minutos, não vai ser muito tempo, mas a igreja de Corinto, ela era uma igreja com muitos problemas, igualzinha a qualquer outra, né? Igualzinho a qualquer outra igreja, tinha seus problemas. E nossa igreja, como qualquer outra igreja, tem problemas, né? Não é vergonhoso dizer que a igreja tem problemas. O problema é dizer que não tem, tendo, né? O problema é quando a gente não percebe que tem algum problema. Isso é grave, isso é terrível. Quando nós não temos os pés no chão, né? Não percebemos os nossos erros e não somos capazes de ouvir as pessoas nos avisando que alguma coisa está errada. Às vezes, a princípio, são os nossos pais que nos avisam para nós nos desenvolvermos, nossos professores. Às vezes, quando a gente está muito errado, são as autoridades que nos avisam que nós estamos fazendo alguma coisa errada. Depois nós vamos nos desenvolvendo. Pode ser o nosso cônjuge, né, que nos avisa que a gente precisa melhorar em alguma coisa. E quando você sabe assim que já está velho, é quando os filhos começam a avisar que você tem algum problema aí, então já sabe que chegou uma certa idade já, né? Então eu já estou nessa idade dos filhos já me avisando, né? Então, mas sempre você vai ser avisado por alguém que tem interesse no seu desenvolvimento, naquilo que você tem que crescer. Nossa vida, eu li lá em João, capítulo 3, né? Não li esta parte, mas no diálogo que Jesus teve com Nicodemos, em João 3, Jesus estava dizendo a Nicodemos assim, que era necessário uma coisa para Nicodemos. Para aquele jovem rico, onde Jesus, não foi o texto que a gente leu, mas que Jesus conversou, era necessário vender todas as coisas, dar aos pobres, vir e seguir a Jesus. Para Nicodemos, existia uma outra necessidade. Essa necessidade era nascer de novo. É interessante que Nicodemos era um doutor da lei, então ele tinha profundo conhecimento da palavra, da lei, da Torá, dos mandamentos. Ele seguia todo o rito certinho. Esse não era o problema dele. O problema dele
Jesus, olhando para ele, disse: você precisa nascer de novo. Então, assim, se você quer ouvir a palavra de Deus nessa manhã, você precisa se perguntar: eu já nasci de novo? Eu já sou uma nova criatura em Jesus? Eu já troquei tudo que eu sou por esse novo nascimento? É uma pergunta muito profunda que você precisa dedicar tempo da sua meditação. Talvez você não possa ter concepção de quão profunda ela é sem pensar sobre isso. Agora, nascer de novo implica em uma profunda mudança no ser, modo de pensar, implica em cidadania, implica em filiação, implica em ser filho de Deus, implica em ser parecido com Jesus. Isso é nascer de novo. Agora, muita gente, e eu tenho certeza que todos que estão aqui, pela fé creio nisso, que todos nasceram de novo. Ninguém vai se envolver com a igreja, com as coisas de Deus, sem que tenha passado pela experiência do novo nascimento. Mas agora, o livro de Coríntios, Paulo, ele nos dá um outro enfoque, que é o enfoque de deixar a infância. Nascer, nascemos. E temos sido alimentados com leite. Quando uma pessoa ela nasce, ela vai agora começar a crescer, próximo momento, crescimento. E crescer em todas as áreas. Então agora nós vamos crescer no conhecimento de Deus, crescer em comunhão, crescer no trabalho. E o crescimento, ele tem um objetivo. Tanto que a gente não cresce para sempre. A gente tem uma fase que a gente chama a fase do crescimento. Na vida normal, assim, na vida natural, até uma pessoa costuma, assim, não vou fechar, mas o normal é crescer até quantos anos? Quem sabe? Posso colocar 21? Eu sei que teve gente que falou outras coisas, mas eu vou só... vou colocar assim, 21 anos. A pessoa normal, ela cresce, ela atinge uma estatura, física, uma plenitude física. O jovem, ele tem força, tem dinamismo, ele tem rapidez no pensar. Mas depois que cresceu, acabou. Você sabe que uma pessoa, vamos colocar assim, uma pessoa normal, que a gente espera que o ideal de uma pessoa seja viver uns 80 anos. Tem gente que vive mais, tem gente que vive menos. Mas vamos só colocar esse número para a gente ter uma noção do que eu quero dizer. 80 anos. Se eu cresço até os 21, o que eu faço com os outros 3/4 da vida? O que a gente faz com esses outros 3/4 da vida? A gente amadurece. Mas a gente não amadurece os outros 3/4 da vida. A gente tem que amadurecer o mais rápido possível para aproveitar a vida na sua plenitude. Por quê? Porque se eu não amadurecer o mais rápido possível, é sofrimento e dor. Aí eu estou desperdiçando todo o trabalho, o investimento feito em mim pelos meus pais, pelos professores, tudo. Então, o meu crescimento, ele deve acontecer. Agora, o meu amadurecimento, ele é necessário quanto antes. É claro que ninguém quer que uma criança de 12 anos tenha maturidade. Às vezes acontece de um trauma tão grande, uma situação tão terrível, que esse amadurecimento, ele atravessa, vamos dizer assim, a pessoa ainda está crescendo e já amadureceu. Pelo olhar você percebe, a pessoa ela tem um outro olhar, porque ela perdeu a infância, perdeu a alegria porque ela, por uma situação muito terrível, teve que amadurecer. E o resultado, às vezes, desse amadurecimento muito rápido é algo que talvez não seja um bom resultado. Então, realmente é preciso crescer. E na igreja, agora umas perguntas aí para você pensar. Aonde é que a gente cresce na igreja? Não é na escola bíblica dominical, o local onde estão nos instrumentalizando para a gente crescer? O professor da escola bíblica estuda, na hora da mensagem você ouve a palavra e se espera que você cresça. Mas tem gente que já sabe o suficiente, já cresceu, mas ainda não amadureceu.
E aí é um problema, porque tem gente que já tem 21 anos, já terminou de crescer, mas ainda não é maduro. E aí essa pessoa não está preparada para outros desafios que a vida apresenta. Cada momento tem o seu desafio. Mas nós, como crentes, precisamos compreender em que fase estamos, o que precisamos fazer para crescer e nos desenvolver, e saber que o nosso destino, vamos dizer assim, não a palavra destino como karma, como, né, o nosso destino nesta viagem, nosso objetivo, melhor dizendo, é o amadurecimento. E o amadurecimento é o que a gente deve buscar e perguntar: eu tenho amadurecido? E essa pergunta é muito importante, que você precisa pensar assim: o que foi nesse último ano que eu aprendi e me levou a amadurecer? Ou o que foi que aconteceu na minha vida que eu posso mostrar para mim mesmo que eu estou maduro? Então vamos agora ver algumas coisas que podem nos mostrar se nós estamos maduros. Uma pessoa não cumprimenta você na igreja. Aí você diz assim: eu não vou mais nessa igreja. Isso é ser maduro? Uma pessoa madura vai dizer assim: olha, eu fiquei triste que você não me cumprimentou. Foi de propósito? Por exemplo, né? Se é isso. Foi de propósito? Foi. Ah, então não vou mais nessa igreja, tá certo? Não. Foi de propósito. Mas por que você está triste? É por causa disso, porque tal. Não, então a gente pode tentar resolver isso. Agora, isso é uma questão de maturidade. É saber enfrentar o problema, ir até a raiz do problema e tentar acertar. Agora, se a outra pessoa está triste, você pediu desculpa, se é que foi alguma coisa que você fez voluntariamente ou não, porque eu aprendi assim, que eu tenho que pedir desculpa até quando chove, a culpa é minha, pelo jeito. Tem gente que fica chateado com a gente, até por uma coisa que não tem nada a ver, necessariamente, né? Então a gente tem que aprender, às vezes, a absorver tanta coisa. Mas você pediu desculpas, você foi lá e tal, e a pessoa está chateada. Aí você vai deixar de ir na igreja. Estou dando só exemplo de deixar de ir na igreja, podia ser outra coisa. Eu podia estar falando de casamento aqui, podia estar falando de relacionamento de pais com filhos, poderia estar falando de um monte de outras coisas. Mas a percepção da maturidade é quando a gente sabe o nosso objetivo. Eu, para trazer aqui, vamos dizer assim, para a prática, quando uma pessoa está em crescimento, ela olha para si mesma. Quando eu estou na fase do crescimento, o egoísmo é altíssimo. Eu só enxergo, por exemplo, esta igreja tem que servir para mim. Então está em crescimento ainda. Por quê? Porque uma criança, se a gente pegasse uma criança, ele não sabe que os pais são pais deles. Eles acham que os pais são os servos dele. Ele chora, é servido. Ele olha para o pai e quer o colo, não é assim? Ele imagina que o pai e a mãe são seus servos. Ele não sabe que é o contrário, que ele é o filho. Mas um dia ele vai descobrir, até vai ficar triste, né? Mas a gente na igreja, a gente tem uma noção de que a igreja está para nos servir. Enquanto você tiver esse pensamento de que a igreja está para servir você, tá tudo bem, você ainda está em crescimento, não tem nada de errado. Fique tranquilo, continue seu caminho, sua vida de desenvolvimento, continue aprendendo da palavra, continue absorvendo, continue imaginando que a igreja serve para você, e aí um dia você vai ter um choque de realidade. Você vai descobrir que você está aqui para servir a igreja. Vai ser assim, a pessoa vai ficar sem dormir, vai dar um calafrio. Mas um dia ela vai chegar nesse momento de crescimento que passa para a maturidade, que é um choque muito grande quando um filho descobre que, na verdade, os seus pais é que têm autoridade sobre ele. Ele descobre que as regras lá na casa são os pais que ditam. E aí, então, é aquele problema, né? E nesse período tem como uma adolescência cristã, né? Tem uma rebeldia dentro da pessoa. Não, eu vou fazer. E fica um choque entre as coisas, né? Entre a pessoa e a igreja, a pessoa e as coisas. É uma adolescência ainda. Mas isso passa. É desejável que isso passe. Tem gente que fica adolescente pro resto da vida. Mas
desejável que a pessoa perceba a realidade. E quando você começa a perceber a realidade, você começa a perceber que o sol não brilha por causa de você. Você começa a perceber que não chove por sua causa. Que o sol brilha com ou sem você. E que chove com ou sem você. Aí você começa a ter noção da realidade. E aí, então, agora é hora de amadurecer. Quando uma pessoa ela cresce o suficiente, ela passa do tempo da argumentação. Essa pessoa já não argumenta tanto, mas ela age. Porque enquanto eu estou argumentando, eu não estou fazendo nada. E essa é a fase da adolescência, da pré-maturidade. Olha, por causa disso, por causa daquilo, por causa... Aí você, que é mais maduro, pergunta, e o que você fez? Não, ainda não fiz nada, porque não sei o que. Não, a pessoa quando ela amadurece, ela age. Ela para de falar e começa a fazer. Isso é sinal de maturidade. Não tem nada de errado em argumentar. Mas a maturidade nos leva a fazer, a ter um currículo de ações. É como se uma pessoa fosse procurar um emprego, né? Falando em currículo, e eu recebo muitos currículos. Então, eu estudei. Tá, e o que você produziu até hoje? Isso então, você já está maduro ou ainda estão jogando adubo para você fazer alguma coisa e não vira nada? Mas essa é uma pergunta. Então, você tem que se perguntar o que eu estou fazendo. Tem até um hino do HCC, apesar de eu não conhecer muito bem o HCC, diz assim, o que estou fazendo se sou cristão? Acho que vocês já cantaram isso daí, né? Então, essa é uma boa pergunta. Quando também nós somos maduros, a gente tem um sinal. A gente não olha mais para as pessoas, a gente olha para Cristo. Enquanto você ficar olhando para o pastor procurando defeito na vida dele, ou para um irmão procurando defeito na vida dele, você ainda está crescendo. Tá tudo bem, pode continuar olhando. Estou aqui, pode falar mal, à vontade. A minha função aqui é absorver tudo. Mas, lembre-se, vai chegar um dia que você vai ter uma noção de realidade e vai falar assim, apesar de todos os defeitos que uma igreja possa ter, apesar de todos os defeitos que todo mundo tem, que todo mundo é pecador. É pecador que dá medo de ficar do lado. Eu continuo olhando para Cristo. Essa é um sinal de maturidade. Você viu o que o irmão fez? Eu vi. Mas eu sou de Jesus. E o irmão não, e por mais que todo mundo esteja fazendo tudo errado, eu continuo sendo de Cristo. E eu não vou desistir da minha vida cristã. Agora, se eu olhar para pessoas, e a gente, quando olha para pessoas, é porque a gente está procurando um modelo, ou está querendo ser melhor que alguém, né? Eu me lembro que eu olhava para algumas pessoas que estavam em cargos mais altos que eu no meu trabalho e pensava assim, para fazer o que essa pessoa faz, eu mesmo podia fazer. Só que você não sabe o que a pessoa fez para chegar lá, quantas horas, quanta dedicação. Quer dizer, ela está agora colhendo os frutos daquilo que o caminho que ela construiu. Não dá para chegar lá sem passar. Então, alguém pode falar assim, para pregar uma mensagem dessa no domingo de manhã, pastor, o senhor podia ter ficado em casa, eu também sei pregar. É verdade. É bem verdade. Mas a coisa mais fácil que tem é subir aqui e pregar. Essa é a parte fácil. A parte difícil é receber um telefonema de madrugada. A parte difícil é estar orando pelos irmãos. Essa é a parte difícil. A parte fácil é vir aqui ler um versículo e falar. Essa é a parte fácil. Essa tá tranquilo. Então a gente precisa lembrar que a gente precisa olhar para Cristo. Esse é o nosso objetivo. Mas eu não consigo, pastor, porque eu não sei onde está Jesus. Me mostra Jesus aí que eu olho para ele. Então você está crescendo, calma, está tudo bem. Continue fazendo as coisas, vai chegar o momento que você vai olhar para Jesus. E aí, quando você olhar para Jesus, você
vai ter um vislumbre da glória de Deus. Aí então o chão vai embora, as paredes vão embora, as pessoas, você passa a ter amor por elas. E aí então você começa a trabalhar agora pelo amor às pessoas, não mais pelas coisas ou pelas críticas. Você mudou completamente o enfoque. Você já não é que não enxerga, mas não é isso que direciona você. Nem tira você do caminho, nem põe mais você no caminho, porque você está seguindo os passos de Jesus. Então, eu pergunto para aqueles que estão querendo ser maduros: o que é que nós estamos construindo? Qual é a nossa construção, nosso edifício, nosso legado? O que é que nós vamos fazer, o que temos feito para Cristo no dia de hoje, para que tenha valido a pena tudo que Deus fez em nossa vida e nos fez crescer? A salvação é um presente de Deus, tá bom? Você ganha um presente. Ninguém pediu para nascer. Ninguém foi lá e falou: eu quero nascer. Você nasce. Você, quando aceita Cristo, recebe um presente que é a salvação. Isso aí é um novo nascimento. Mas o crescimento é algo voluntário. Você cresce se você quiser. E você amadurece se você quiser. E esse é um desafio, né? De nós estarmos com Jesus. Todo mundo aqui, eu tenho certeza, gosta muito de comer, né? Assim, não por mal, porque comer é gostoso mesmo. Tem gente que controla mais ou menos, mas comer é bom. Dormir também é muito bom. Tem gente que trocaria uma noite de sono, uma semana dormindo, por comer. A gente faz as escolhas aí, né? Tem gente que troca, por exemplo, prefere ir para a praia do que ir para a fazenda. Tem gente enfim, tem gente que gosta mais de mar, tem gente que gosta mais de piscina. São escolhas. Mas para a gente fazer essas escolhas, nós temos que ter assim um planejamento, um objetivo. Na vida cristã, eu queria deixar um desafio para você. Leia a Bíblia, leia mais a Bíblia, ore mais e veja quais são as decisões que você tem que tomar para amadurecer. Converse com Deus e pergunte a Ele: Senhor, eu estou amadurecendo ou ainda estou crescendo? Se eu tenho, vamos dizer assim, se eu estou em crescimento, Senhor, então me ajuda a crescer com saúde, ter um crescimento saudável. Eu quero crescer com saúde para ter um amadurecimento muito bom na tua presença e para então poder começar a deixar um legado, uma construção para ti. O problema é quando a gente cresce a vida inteira e não deixa nada, não fez nada. A gente só foi instruído, mas não aproveitou nenhuma instrução. Então, eu queria dizer para você que é tempo, para você que está crescendo, é tempo de continuar crescendo. E para você que já cresceu, é tempo de amadurecer. É tempo de se tornar gente grande. Agora, o caminhar já em outro nível. Agora você já olha mais para as pessoas, com cuidado com elas. Você não olha para os defeitos das pessoas para destruí-las, mas você olha para ajudá-las a passar pela fase de crescimento. Então, estarem amadurecidas. Eu gosto muito, hoje de manhã, a nossa irmã Sebastiana não está aqui, mas eu vejo a serenidade no olhar dela, as coisas que ela ouve aqui, e às vezes eu vou conversar com ela, ela diz: pastor, como alguém que olha para trás, já passou por muita coisa, e se você quer ouvir alguém com muita experiência, converse com ela, aprenda, pergunte. Ela com certeza tem muita coisa a te ensinar pela vivência cristã dela e outras pessoas que tenham mais experiência que você. Nós, quando somos jovens, nós somos muito rápidos, mas efetivamente não fazemos nada. E quando nós já somos muito maduros, a gente não consegue fazer nada. A gente até gostaria,
Por isso que a igreja é um corpo. Um precisa do outro. Um precisa ouvir a experiência do outro. O mais antigo precisa da ajuda do mais jovem até para descer aqui a escada, descer a rampa, até para vir da igreja. Às vezes até para fazer alguma coisa, para produzir alguma coisa, precisa da força da juventude. E a juventude precisa da experiência dos mais antigos para juntos caminharem. E as criancinhas precisam das professoras, né? Um ajudando o outro. Isso é o corpo. Mas vou fazer um pedido para você. Não desista de crescer e não desista de amadurecer. Não desista pelo meio do caminho. Que a igreja está aqui para isso mesmo. É difícil permanecer na igreja. É um trabalho de decisão pessoal. Eu não vou desistir. Eu vou continuar com Cristo. Porque se Cristo fez a igreja, então Ele sabe o que está fazendo em mim. E eu vou continuar seguindo os passos de Jesus. Foi Ele que fundou a igreja. Eu estou com Ele, não abro mão. Não estou dizendo que você tem que ficar nessa igreja. Muito pelo contrário, ouça a voz de Deus. Graças a Deus pela sua vida. Mas não saia da igreja de Cristo. Não abandone a noiva. Não deixe de fazer parte dessa bodas, né? Desse grande evento que vai acontecer no dia que a igreja se encontrar com Cristo. Então, meu conselho para você, apesar de tudo, faça um combinado no seu coração aí. Eu vou continuar em frente. Não vou desistir. Eu acho que tem um corredor de aquelas corridas de 25 quilômetros. Ele, quando chegar aos 10 quilômetros, ele está super cansado já. Não é fácil, ele tem ainda mais da metade pela frente. Mas eu sei que ele fala assim, eu posso diminuir um pouco o passo, eu posso pegar o ritmo perfeito, mas eu vou chegar lá no fim, porque eu treinei para isso. É o meu objetivo. Eu não entrei nessa corrida para desistir pelo meio, para sentar aqui e ficar parado. Eu vou até o fim. E eu tenho na minha mente, e gosto muito, eu acho que foi em 1983, uma corrida dessas de maratona. Tem uma corredora, ela é a última a chegar. Eu não sei quem já viu essa cena, mas depois qualquer dia até posso passar aqui para você ver. E ela é a última. Todo mundo já chegou, 2 horas e tanto de corrida, e ela ainda não chegou. E ela entra no estádio toda torta. Uma perna não mexe mais. Os braços, ela quer andar com os braços. E ela anda com muita dificuldade. E o estádio vai à loucura de palmas. E as pessoas dizendo assim, vai, vai, vai. Todo mundo gritando. Ela entra, porque entra e tem que dar uma volta para chegar. E aquela última volta, todo mundo gritando. E ela foi mais aclamada do que eu. Nem sei quem foi ganhar essa corrida. Eu não sei, não tenho nem ideia. Eu não sei quem foi todos os outros. Se você me perguntar da imagem de qualquer um dos outros corredores, não sei se foram milhares, não sei se foram milhões, eu sei. Mas ela foi a última. Mas ela não desistiu. Ela falou assim, eu vou passar. E quando ela passou naquela linha, o pessoal gritava de alegria porque ela fez uma coisa. E aquela moça é como se fosse a vida cristã. Vai arrancando pedaço, vai doendo, mas eu não vou desistir de Jesus. Não vou. Eu posso perder um olho, como Jesus diz, né? Arranca, se o teu olho te faz pecar, arranca. Posso perder uma mão, posso perder um pé, posso perder alguma coisa, mas eu vou chegar até o fim. Porque eu tenho Jesus, eu quero encontrar Jesus. Não vou desistir. Que luta é a nossa vida. Mas é como se os anjos no céu dissessem assim, vai, continue, eu não posso te ajudar, porque Deus não me autorizou. Mas vai, eu estou torcendo por você. Essa é a nossa vida cristã. Não desista. Não mude de ideia. Você aceitou a Cristo agora, ande com Ele. É difícil? É. Mas você vai conseguir.
porque você é mais do que vencedor por aquele que te amou. Deus, Ele coloca o Espírito Santo dele em você. Tá? Você está selado para passar naquela linha de chegada. Então não desista, não entristeça o Espírito. Que Deus abençoe sua vida. Que você seja um campeão. Que apesar de tudo você chegue no final. Não como um crente carnal, mas como um crente espiritual. Amém. Deus abençoe sua vida.